Beleza, pessoal? Segundo ano. Depois de estudar Grécia, Antiguidade, tá nos faltando ali Roma, né? O que a gente pode saber desse legado, a questão do Senado, da política, das leis, tudo que chega aos dias de hoje, né? A principal instituição, que é o Senado, a República, enfim. Mas vamos fazer assim. Pegamos a história de Roma Antiga e dividimos em três, que aí tu não esquece mais, né? Lá no início, nas origens, Rômulo e Remo mamando na loba, conhece, né? Chamada monarquia. Havia um rei, Roma era apenas uma pequena vila, com no máximo 1000 pessoas. Esse é o período da monarquia. A origem, tá? Cerca de 2000 a.C., 1500, 2000. Tá? Tinha alguns reis. A origem mítica, né, é o Rômulo e Remo, os dois primeiros reis irmãos. Rômulo acabou matando Remo. Há uma semelhança entre Caim e Abel, certo? A monarquia, ela acaba quando o que havia entre os reis governavam junto a uma classe social chamada patrícios, que eram chamados nobres, os mais poderosos, e os mais pobres, que eram os plebeus, né? E haviam poucos escravos. Esses plebeus não tinham direito algum. Então, o que acontece? Possivelmente uma luta entre os plebeus por direitos, né? Um desentendimento dos patrícios. Não sabe muito bem como ocorre a evolução para a república, res pública do povo, né? O que acontece? O rei é derrubado pelo Senado patrício juntamente com alguns plebeus. E aí é a proclamação da república. E essa é a principal fase da história da Roma Antiga, a república, né? Quando o Senado toma o poder, não tem mais rei. O Senado, constituído por mais de 300 pessoas, né? Os grandes, aqueles senadores ficavam lá comendo vinho, você já deve ter visto em filmes, né? Esse Senado era composto basicamente por patrícios, chamados patricinhos e as patricinhas, né? Os de sangue azul, que não podiam, inclusive, casar com a plebe, né? Esses patrícios que tinham direito ao voto, exército, tudo, as forças, inclusive era tudo privado. Quem tinha um cavalo podia entrar para o exército, quem tinha uma arma podia entrar para o exército. O plebeu não tinha nada. Com o advento da República, o Senado toma conta, e estes patrícios, que tomam conta agora dos poderes que eram de uma antiga monarquia, Roma começa a se expandir, né? Eles começam a colocar, inclusive, plebeus no exército, tá certo? E aí, claro, Roma começa a expandir. E cada vez, quanto mais expandia Roma em lutas, mais escravos. Começa um período da escravidão muito forte. Os prisioneiros de guerra eram escravos. O que acontece com o plebeu que trabalhava, que não era escravo, plebeu pobre? Ele fica em maus lençóis, ele piora a situação dele, e ele começa a fazer várias revoltas, revoltas da plebe. E é aí que surge que o Senado, a principal instituição que surge em todas as fases de Roma, o Senado cede aos plebeus a lei das 12 tábuas, as primeiras leis escritas que até hoje são estudadas no direito. Leis das 12 tábuas. É o princípio da cidadania, onde o que está escrito ali, os plebeus passam a ter direitos. Logo em seguida, esses plebeus conseguem a lei canuleia, que é a lei de casamento. Canuleia, casamento. O plebeu pode casar agora com uma patrícia, um patrício pode casar com uma plebeia. O que vai surgir aí? Um terceiro elemento, agora chamados cavaleiros, já é quase como uma classe média. E aí se reestrutura toda Roma, se dilui aquela antiga polaridade entre patrícios e plebeus, né? E mais os escravos. Agora tem muita quantidade de escravos. Entre plebeus, que ainda existem, e patrícios, surge uma outra camada de cavaleiros. Os plebeus adquirem direitos para participarem do Senado, inclusive, tá? Surgem os tribunos da plebe, né? O plebiscito. O que é o plebiscito? Quando a plebe vota. Eles conseguem direitos. E assim vai. Casamento, direitos de participar dos saques, do exército. Roma cresce na república, com a plebe participando do exército. Roma atravessa o Mare Nostrum, que é o mar Mediterrâneo, ataca Cartago, as guerras púnicas. Aí surge o grande Júlio César, general, né? Enfim, Roma vai até o Egito, o Oriente, e a grande expansão romana se dá no período republicano. Se dá nesse período, né? Quanto maior, mais escravos, gladiadores, enfim,
né? Ao final vai surgir o grande Coliseu. E é aí que a fase da República, tá, ela vai acabar, a grande República. E aí surge o Império. Por quê? Durante as guerras surgem os grandes generais, como Júlio César e Otávio Augusto. E Otávio Augusto vai ser um general tão poderoso que vai se proclamar imperador de Roma. E o Senado cede. O Senado já havia matado Júlio César. Até tu, Brutus. Bom, Otávio Augusto, que sucede Júlio César, torna-se imperador, né? Acima, quase como um deus. Né? Os príncipes é o primeiro. E aí é o período do Império. Então as três fases. Monarquia, logo no início, a grande república, onde quase tudo acontece, e o Império. E o que tem que saber do Império? O surgimento nos domínios romanos do cristianismo, Jesus Cristo, que é morto pelo próprio Império Romano, certo? Tá? Então, nesse império, o cristianismo que combate, né, o Império Romano e o imenso tamanho desse império. Ele é tão grande que as fronteiras se tornam móveis. Lá fora das fronteiras tinham os povos bárbaros, que começam lentamente a invadir o Império Romano. Como o império estava muito grande, as fronteiras móveis, o número de escravos começa a diminuir. Faltando escravo, falta mão de obra. Falta mão de obra. Roma, que já havia quase 1 milhão de pessoas tinham ido para lá, principalmente os plebeus, né, a chamada, uma nova classe mais pobre do que a plebe, que é o proletariado, que recebia o pão e circo, ingressos para o Coliseu de graça do governo, com um pão junto, né, para essa plebe e esse proletariado não se revoltar. Mas ficou tão grande o Império Romano, tão difícil de controlar, que ele começou a se diluir, a ser invadido por povos bárbaros. Faltou a mão de obra escrava, começou a diminuir, as pessoas abandonaram a cidade de Roma para o campo, para trabalhar, para que tivesse comida, e os bárbaros, lá por volta do ano 476, depois de Jesus Cristo, já começam a invadir o império. E esse império se dilui assim, pelo seu tamanho gigantesco, pela falta de mão de obra escrava e pelas invasões bárbaras. O grande Império Romano acabou em 476 depois de Cristo. Ficou o Império Romano do Oriente, a cidade de Bizâncio, né? A antiga Constantinopla, um dos últimos imperadores. Constantinopla, que depois foi batizada pelos turcos de Bizâncio, e atualmente a cidade de Istambul, na Turquia. Certo? O Império Romano do Oriente permaneceu até o ano 1453, mais ou menos. Tá? Claro que ao final nas mãos do Império Turco. Beleza?